Muito bem. Meus amigos, meus prezados pastores, estou muito alegre porque a Igreja Batista em Maracatu está com nova direção. Foi uma grande festa naquele lugar. A igreja ficou cheia, nas galerias. Enfim, foi um grande trabalho. E agora estamos com nova direção na igreja que nós organizamos há mais de 50 anos. Nesse momento, nós vamos falar alguma coisa de Deus para você, para nós que está aqui neste local. Nós escolhemos um texto para poder fundamentar em alguns minutos e com esse privilégio nós vamos pedir, nós estamos com o auxílio aqui da irmã Cananda, irmã Maria Helena, e eu vou pedir à irmã Maria Helena para fazer a leitura, segundo escreveu Paulo aos Romanos no capítulo 8, verso 1 e 2. Por favor, irmã Maria Helena. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da liberdade em Cristo Jesus me livrou da lei e do pecado e da morte. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o desejo da carne, mas de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que é a lei do Espírito Santo, a lei de Cristo. Diz a Bíblia que me livrou da morte. Eu gostaria de falar com poucas palavras para vocês neste momento. E queria que você prestasse bem atenção no que eu vou falar neste momento. Na verdade, é que o mundo estava numa situação desesperadora. O homem matava o homem a troco de nada. O homem vendia o homem a troco de nada. Quem tinha o poder da face da terra era o poder romano. E quem comandava era o César, o imperador. E muitas coisas terríveis aconteciam, porque eu não tinha quem pudesse livrar o homem, principalmente o homem pobre, o negro, o estrangeiro. Aí é que o homem sofria. Só os grandes permaneciam com a realidade. E às vezes até os grandes mesmo ofendiam um ao outro. Era uma baderna terrível, era uma bagunça miserável, era uma coisa que não tinha condições. O mundo estava perdido, completamente perdido. As crianças eram assassinadas, as pessoas pobres eram assassinadas, as pessoas passavam fome, as pessoas eram amarradas no tronco, as pessoas morriam afogados. Muitos casos aconteciam e não tinha condição de uma salvação para as pessoas que estavam vivendo naquela época do grande imperador. Mas acontece que Deus é tão amoroso que ele resolveu acabar com essa história. Ele resolveu melhorar a situação do mundo. Resolveu mudar o estirpe da situação que estava acontecendo. Então ele, com todo o amor que ele tem ao homem, ele enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para salvar o mundo que estava completamente condenado, porque não tinha jeito nenhum de se salvar. E seu Filho veio, nasceu nesse mundo numa manjedoura, foi criado com um casal e finalmente aprendeu profissões, etc. Sofreu muito. Algo estava para acontecer de diferente no mundo. O mundo estava realmente
todos condenados, ninguém tinha condições a não ser a condenação, principalmente a condenação eterna. Agora, acontece uma coisa maravilhosa. O homem, sem que queira, ele começaram a perseguir o Salvador, que era Jesus Cristo, Senhor. O império começou a perseguir Jesus Cristo. Tudo fizeram para poder acabar com a vida daquele que veio para salvar o homem do pecado, da justiça e do juízo. E numa tarde terrível, quando Jesus estava orando no Jardim das Oliveiras, o seu próprio amigo o traiu, e Roma chega agora, prende Jesus, coloca uma coroa de espinho na sua cabeça e leva maniatado para o poder decidir a morte desse homem que veio para salvar a humanidade. E esse Jesus sofreu todos os encargos, foi tocado por um marginal. Enfim, puseram ele na prisão, fizeram tudo o que tinha que fazer com Jesus Cristo. Depois, para poder mostrar o homem que tinha poder, penduraram Jesus na cruz, fez ele carregar um fardo pesado que era a cruz, e depois cravaram ele na cruz, e ali naquela cruz ele morreu. Quando Jesus estava morrendo na cruz, ele falou uma palavra importante. A palavra é essa: está consumado. Consumado é, o Pai determinou que ele viesse ao mundo e morresse em lugar daquele que cresce nele. Agora Paulo, entusiasmado com o Espírito Santo e Deus, ele diz: agora, naquela hora que Jesus morreu, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele diz que não há nenhuma condenação para quem estiver em Cristo Jesus, que não anda segundo o desejo da carne, mas sim o desejo do Espírito de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diz Paulo que esta lei de Deus livrou ele do pecado, livrou ele da morte, livrou ele do sofrimento. E agora, meus amigos, o pastor Osmar fala para você nessa hora. Agora, nenhuma condenação há para quem estiver em Cristo Jesus. Se você estiver querendo fazer o desejo da carne, pense bem, que o desejo da carne não vai levar você à salvação. Alegria, coração nobre, o sorriso, a conversa boa, o alimento espiritual extraordinário, as festas espirituais que acontecem dia e noite e dia em vários lugares, são essas que trazem a alegria do homem. E agora, você que está me ouvindo, não tem mais condenação se você estiver em Cristo Jesus. Mas tenha cuidado. Se você não estiver em Cristo Jesus, você não tem a salvação eterna, você não tem alegria no seu coração. Você quer ter alegria no seu coração? Lembra-se que o Paulo escreveu que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo o desejo da carne. Quando a carne mostrar um desejo, você espanta o desejo pensando no Espírito. E creia que Jesus está com você, está aqui, está com você, na pessoa do seu Espírito. Agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus,
não há condenação para você. Que Deus abençoe. E assim está terminado o nosso trabalho. Muito obrigado.